Vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus, no seu capítulo 25. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Passagem bastante conhecida de todos nós. Mateus 25, a partir do seu verso 1. Glória a Deus. Quem achou diz amém. Glória a Deus. Vamos à leitura da palavra. O sermão profético continua. A parábola das 10 virgens. Versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo. Sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja acaso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Podeis assentar em nome de Jesus. Sabemos que essa parábola é bastante conhecida de todos nós, até porque é muito pregada a respeito de arrebatamento, da vinda de Cristo, porque é um grande alerta para todos nós a respeito de quão próximo está e quão precioso é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E o quanto devemos estar sempre em vigilância para que não venhamos ser pegos, distraídos e ficamos aqui na terra. Porque o arrebatamento é uma realidade e precisamos entender essa realidade para que não venhamos ser pegos despreparados. Quando fazemos a leitura da parábola, a gente logo entende do que Jesus superficialmente está dizendo para os seus discípulos e para todos aqueles que ouvem ele. Ele está dizendo o seguinte: vocês precisam estar prudentes, vocês precisam estar alerta, porque a minha vinda não vai ser algo avisado, mas eu vou pegar muita gente de surpresa. Mas aqueles que estiverem vigiando, aqueles que estiverem se policiando e atentos aos meus sinais, entenderão que precisa estar todo o tempo pronto para a minha chegada. Mas quando a gente entra mais a fundo nessa parábola, a gente entende o quão minucioso é a volta de Cristo e o quão preciso estar atentos e alertas para a vinda do nosso Senhor. E eu meditando um pouco mais a fundo, a gente vai destacar algumas chaves que a parábola ela nos mostra, para que venhamos ter mais entendimento a respeito do que Jesus quer falar conosco nessa noite. A primeira chave que a própria parábola destaca é o reino dos céus.
O reino dos céus aqui significa o destino em que aquelas virgens estão a caminho, que pela parábola era o casamento, aonde o esposo estava indo também ao caminho. Outra chave é as virgens, que as virgens significa o nome daquelas 10, porque o nome delas não é destacado como individual, mas é um grupo, e diz virgens, 10 virgens. A terceira chave é prudentes, e a quarta chave, loucas. E isso aqui vai direcionar as atitudes e as características daquelas virgens. A quinta chave é as lâmpadas, que aqui vai simbolizar a palavra de Deus. A sexta chave é o azeite, que simboliza o Espírito Santo de Deus. E a sétima chave é o esposo, que significa o noivo, o nosso Senhor Jesus Cristo. E para a gente entender um pouco essa parábola, a gente precisa começar a entrar no texto para a gente entender. Quando Jesus ele traz essa parábola, ele tem a atitude de destacar logo a respeito dessas 10 virgens. E quando Jesus destaca, dizendo, são 5 prudentes e 5 loucas. A gente olhando superficialmente, Jesus só queria diferenciar. Mas por que Jesus ele tem essa atitude de logo diferenciar como prudentes e loucas? Para a gente entender, a gente precisa mergulhar no texto. E quando a gente vai a fundo, a gente entende que quando Jesus ele coloca esses dois grupos, entre prudentes e loucas, é porque aquelas 10 virgens, por mais que sejam virgens, tinham atitudes diferentes. As 5 prudentes tinham atitudes diferentes das 5 loucas. E foi isso que diferenciou cada uma delas. E para a gente entender um pouco a mensagem, o Senhor me deu o seguinte tema: prudentes ou loucas? Em que grupo você está? Precisamos entender que aqui, quando Jesus ele diferencia a prudente das loucas, é porque Jesus notou que existia características em cada um desses grupos que diferenciava uma da outra. E é isso que temos que ter cuidado nos últimos dias. Qual tem sido as nossas atitudes diante de Cristo? Qual tem sido as nossas atitudes diante do reino de Deus? Qual tem sido as nossas atitudes em prol da vinda de Cristo? Como nós temos nos comportado? Como nós temos agindo como servos e servas do Senhor? E ao decorrer da mensagem, eu creio que o Senhor falará ao nosso coração e a gente vai entender que se algo em nós está como no grupo das loucas, precisamos nos colocar no grupo das prudentes, o quanto antes for. O primeiro grupo, que é o das loucas, a primeira característica que o texto destaca delas é que elas não obedeciam. Lucas, por que não obedecia? Porque o próprio texto ele diz que eram 10 virgens. As 10 eram virgens. As 10 tinham o mesmo ensinamento. As 10 frequentavam, vamos se dizer assim, a mesma congregação, trazendo para os nossos dias a mesma igreja. Elas tinham os mesmos ensinamentos, frequentavam os mesmos ambientes, porém não obedecia aquilo que o Senhor ordenava. Pelo menos 5 delas. E aqui a gente entende que por elas não obedecerem, elas acabaram negligenciando coisas importantes que Deus estava o tempo todo alertando cada uma delas. E trazendo para os nossos dias, existe
muita desobediência no meio do povo de Deus. As pessoas não obedecem mais às ordenanças de Deus, o que Deus tem estabelecido, o que Deus tem determinado. E eu vou ser bem específico, algo que Deus desceu ao meu coração. Existem pessoas que não obedecem também às ordenanças e os conselhos dos pais e das mães. E isso é algo que o Senhor arde no meu coração, que tem tirado muita gente da salvação. Muitos jovens que negligenciam os conselhos dos pais e das mães. E às vezes a gente se pergunta: meu pai e minha mãe já são velhos, não sabem como é as coisas do dia de hoje. E é aí que muitos jovens têm se perdido, achando que por estar chegando em uma geração nova, sabe de tudo. Que por estar chegando em um tempo novo, não, eu sei mexer no celular, eu sei mexer nas tecnologias, achando que isso é o que determina ele saber alguma coisa da vida. Mas a gente entende, e a Bíblia dá respaldo de que o meu conhecimento não determina o que eu sei da vida, mas sim as minhas experiências. E o que falta em muitos jovens é ouvir a voz da experiência. E a gente vê jovens entrando em relacionamentos que não são da vontade de Deus. Jovens se perdendo por: eu estou jovem, eu tenho que aproveitar. Deixando as paixões do mundo lhe envolver e lhe tirar da presença. É nítido, a gente não precisa ser tão espiritual assim para entender quando um relacionamento é de Deus ou não. Deus está me direcionando nisso aqui, é porque Ele tem alguma coisa para falar conosco nessa noite. A gente precisa entender que não precisa ser tão espiritual, varão, para saber quando um relacionamento é de Deus ou não. Se eu, um jovem, estou com minha vida buscando a Deus todos os dias, estou vivendo o ministério que Deus tem para minha vida, aí simplesmente aparece uma pessoa para me relacionar. Só que no início parece que vai dar tudo certo. Não, é ela mesmo. Não, vai dar certo. Só que algumas coisas vai demonstrando que tem algo de errado. Um exemplo: quando eu buscava, quando eu estava solteiro, hoje eu não busco mais. Estou nesse relacionamento e não busco mais. Estava vivendo o ministério que Deus tinha para a minha vida, mas depois desse relacionamento já não estou vivendo mais o ministério que Deus tem para a minha vida. E precisamos estar alertas para aquilo que Deus está falando ao nosso coração. Porque se o Senhor está falando nesta noite a respeito disso, é porque Ele está dando a oportunidade a alguém aqui para despertar para aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Outro ponto que diferencia as loucas das prudentes é que as loucas, elas não receberam a palavra. Porque se elas tinham os mesmos ensinamentos e caíram no grupo das loucas, foi porque quando a palavra veio para elas, elas não obedeceram. Elas não seguiram aquilo que estava sendo ensinado. E muitas vezes nos perdemos por isso. No domingo passado, o pastor pregou uma palavra aqui a respeito de Naamã, dos mergulhos. E no final o pastor falou assim: observe dos 7 mergulhos em qual você está precisando. E eu ouvi pessoas dizer assim: não, esse mergulho aí é para fulano.
Não. Esse mergulho aí é a cara de Ciclano ali, rapaz. É aquele irmão ali que está precisando. Só que ele não encaixou em nenhum mergulho. Eu não entendi. Eu falei, meu Deus. Como é que uma palavra dessa, eu me peguei em uns 5. A pessoa disse que não pegou nenhum. Eu falei. Aí a gente vai refletindo e Deus vai ministrando no nosso coração. E existe pessoas assim, que a palavra serve para todo mundo, só não serve para ele. A palavra bate em todo mundo, mas não bate nele. Quando é bênção, ele é o primeiro a receber. Quando é cajado, é o primeiro a correr. É o primeiro a correr. Já foi arrebatado, pastor. Esse aí já está no céu e a gente nem sabe. E o que faltou nas loucas foi isso. Foi receber a palavra quando estava sendo pregada. As prudentes, pelo contrário, receberam a palavra. Elas sabiam que precisavam estar em vigilância, em constante vigilância. E quando as loucas agem totalmente contrário, as prudentes estão atentas àquilo que o Senhor estava falando. O terceiro ponto é que as loucas, elas não têm compromisso. Quando a gente lê o texto, a gente entende que para o Senhor ter diferenciado loucas e prudentes, é porque estava muito nítido o comportamento de 5 e das outras 5. Porque eu não posso dizer aqui, varão, rapaz, tu dá bom testemunho, sem conhecer o teu testemunho. Eu não tenho como dizer que tu prega bem se eu não escutar tu pregar. E aqui, quando o Senhor ele ressalta isso, é porque existia diferença entre um e outras. E nos últimos dias, o que está faltando no meio, vamos se dizer nosso mesmo, é isso. É o compromisso com as coisas de Deus. Porque é fácil eu falar aqui que eu tenho um compromisso. O pastor ou uma obreira aqui faz uma convocação. Não, vou convidar alguém para poder entrar em oração comigo, por um propósito. E eu posso levantar a mão e dizer, não, eu estou junto. Mas eu chegar em casa e não dobrar o joelho para poder seguir o propósito. Aquelas loucas, elas poderiam até na frente do esposo falar, não, pode deixar, eu vou estar lá no teu casamento. Eu vou chegar a tempo, pode ficar tranquilo que eu vou me ajeitar aqui, eu vou chegar. Só que os comportamentos delas não diziam o que elas falavam. Porque se elas realmente tivessem compromisso com o casamento, elas teriam feito que nem as prudentes. Teria enchido a sua lâmpada de azeite e colocado também o seu azeite reserva. Porque naquela época era costume o noivo se atrasar. Então logo as prudentes, se é costume o noivo atrasar, eu não vou deixar só o azeite da lâmpada. Eu vou levar um reserva, porque se ele atrasar, eu já vou estar preparado para o atraso dele. Se ele atrasar, eu já vou estar com minha reserva pronta para poder chegar até o destino. Mas as loucas, pela mão contrária, não. Elas foram apenas com o azeite da lâmpada. E o texto ainda fala que elas nem levaram azeite, só estavam com a lâmpada na mão. Naquela época, quando a gente vai estudar, a lâmpada
que o texto fala não é esse tipo de lâmpada que nós temos hoje, feito com energia elétrica. Não. As lâmpadas daquela época eram feitas de barro. Se pegava um barbante, colocava em uma ponta, e na outra ponta enchia de azeite. E quando esse barbante era encharcado pelo azeite, aí poderia acender a ponta para que o fogo viesse a acender e assim iluminar a pessoa ou o destino ou o caminho que ela estava caminhando. Mas as loucas não. As loucas elas não. Eu vou levar só a lâmpada. Vou levar só a lâmpada. Já tem um tempo ela acesa. Não tem nada não, se apagar eu dou meu jeito. Se apagar, eu pego um pouquinho emprestado. Se apagar, eu tento pedir perdão. Se apagar, aí eu tento me consertar. E é aí que está o perigo. É muita gente deixando para se consertar em cima da hora. É muita gente deixando para se santificar em cima da hora. Muita gente deixando para renunciar em cima da hora. E Jesus está nessa noite dizendo: desperta, eu estou chegando. Desperta, eu estou voltando. E precisamos estar alertas para a volta do nosso Senhor. O quarto ponto é que as loucas, elas não estavam em vigilância. Aí você me pergunta, por que Lucas não estava em vigilância? Pelo simples fato, quando Jesus ele conta a parábola, ele diz assim: as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai ao encontro. No versículo 5 diz assim, ó: e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Aí eu conversando com Deus, falei: Pai, eu já ouvi tanta gente pregar dizendo que quando às 10 elas adormecem, é porque até as prudentes pararam de vigiar. Mas Deus falou comigo: não, filho, elas não pararam de vigiar. Elas dormiram porque elas tinham azeite em reserva. Elas sabiam, como de costume, que antes, assim que o noivo estivesse chegando, existia uma pessoa que ia bradar dizendo: vem o noivo. Então elas despertariam, e se as lâmpadas estivessem se apagando, colocariam azeite e iam ao encontro do noivo. Só que aqui as loucas, elas não vigiaram. E o que acontece aqui é que as loucas, elas acham que por estar junto com as prudentes, podem desfrutar de tudo que as prudentes desfrutam. Porque as prudentes, quando elas dormem, elas tinham respaldo para isso. Elas já tinham se programado para isso. Elas já sabiam que se o noivo tardar, elas iam dormir, o sono ia pegar, mas elas estavam preparadas para o que ia acontecer. E as loucas não, elas não tinham se preparado, mas queriam desfrutar do que as prudentes estavam desfrutando. E acontece muito no meio de nós. É muita gente dizendo: rapaz, Deus te usa muito.
rapaz, aquela irmã louva muito. Rapaz, aquele pastor prega muito. Aquele Admilton, meu Deus, prega demais aquele homem. Eu também vou ser assim, eu vou fazer assim. Só que quer desfrutar de algo que o irmão se preparou para chegar até onde ele está. Porque olham, varão, para onde Deus te colocou, mas não vê as lutas que tu passou para chegar onde tu está. Olham para onde Deus te exaltou, mas não vê as cacetadas que tu levou para chegar onde tu está. E é isso que diferencia as prudentes das loucas. É que as prudentes, elas não olham invejando o irmão. Elas procuram se preparar para viver aquilo que Deus tem para a vida delas. Ao contrário das loucas, que não se prepara, e ainda quando as prudentes estão para perto de alcançar o milagre, me dá um pouquinho do teu azeite. Quer andar de carona, pastor? Não busca, não jejua, não vai para uma consagração, chama para o monte, está fazendo frio. O pastor falou aqui, ó, no céu não entra de carona não, varão. Chega meio mundo de gente. Ô pastor, ora por mim. Ô pastor, jejua por mim, pastor. Só que Deus está olhando para ele e está dizendo assim: e tu não vai fazer nada não, é? E tu não vai se levantar não, é? E tu não vai buscar não, é? E o pior de tudo é que as loucas é daquele tipo que quando vê o Deus levantando o irmão ou a irmã, fala assim: tá começando a se amostrar. Não pode dar uma oportunidade, que já quer ser a Coca-Cola do deserto já. E Deus está lá bradando: tu nem sabe da onde foi que eu tirei ela. Tu nem sabe da onde foi que eu tirei ele. Se tu se derramasse para mim, para tu ver o que eu ia fazer também na tua vida. Precisamos estar convictos daquilo que Deus tem colocado sobre as nossas vidas. Precisamos entender que Deus tem chamado para cada um de nós. Aqui, aos olhos de Deus, não existe ninguém melhor que ninguém, mas existe aquele que se coloca na posição que Deus quer. Existe aquele que se posiciona para viver o que Deus tem reservado para a vida dele. E é isso que faz um se diferenciar do outro. São as nossas atitudes diante de Deus, são as nossas lutas diante de Deus, são as nossas renúncias diante de Deus, é as nossas súplicas, as nossas devoções. É isso que vai diferenciar quem nós somos diante de Deus. E o quinto ponto: as loucas não priorizaram o reino de Deus. Porque o texto em si, ele me deixa pensar o seguinte: se enquanto as prudentes estavam obedecendo, buscando estar com seu azeite em reserva, buscando estar com sua santidade, buscando estar se preparando para a vinda do esposo, o que é que as loucas estavam fazendo? As loucas estavam se apegando às coisas do mundo. Porque enquanto as prudentes estavam se apegando ao reino de Deus, as loucas estavam se apegando às coisas materiais. Porque conjectura minha, a gente trazendo para os dias de hoje, se eu não oro, eu estou no WhatsApp. Se eu não leio a palavra, eu estou no Instagram. Se eu não estou jejuando, eu estou fazendo algo que não agrada aos olhos de Deus.
Porque é algo simples. Se eu não estou agradando a Deus, eu estou desagradando a Ele. É simples de entender. Porque se eu não agrado a Deus, eu estou desagradando. O pastor ainda prega aqui dizendo: não existe esse negócio de cima do muro. Se você já está no muro, você já está no lado errado já. Só de estar em cima do muro, só de estar em dúvida, você já não está aonde Deus quer que você esteja. Porque primeiramente, quem está com convicção, escolhe um lado. Agora quem está com dúvida, fica nesse meio termo. E é mais fácil, irmão, vamos ser sinceros, a pessoa que está em dúvida ir para o lado errado do que para o lado certo. E é isso que tem tirado muito crente da visão do reino de Deus. Porque tem se apegado às coisas materiais, tem se apegado às coisas do mundo, tem se deixado levar pelas amizades, tem se deixado levar pelas redes sociais. É só um pouquinho aqui, eu vou ver só uns rios aqui. Só um pouquinho eu vou responder só essa mensagem. Deixa eu ver essa notificação que chegou aqui. Faz até planos, não, hoje eu vou chegar em casa, eu vou fazer assim, vou abrir um propósito, vou fazer um devocional com Deus. Mas o erro do crente é chegar em casa com o coração já cheio para poder fazer as coisas para Deus, mas fazer assim: eu vou dar só uma olhadinha aqui no celular antes. Vai ser rapidinho, Jesus. Eu prometo para o Senhor que vai ser rapidinho, é coisa rápida. Eu só vou ver só essa notificação porque o irmão falou que ia me mandar um vídeo no Instagram aqui. Aí eu vou assistir só esse vídeo só para não perder, senão eu esqueço. De um vídeo vai para 2, de 2 vídeos vai para 3. E aí vai indo. Quando ele cai em si, não, deixa eu parar aqui. Aí quando ele larga o celular que vai pegar a Bíblia, me deu um sono. Aí olha pro relógio e diz: vai ficar tarde, para acordar amanhã de manhã cedo, vai ser difícil. Jesus, amanhã eu faço. Amanhã eu me ajeito. Amanhã eu não vou nem pegar no celular e me ajeito certinho. Aí quando é no outro dia, a mesma coisa. Uma vez eu ouvi uma ministração. E na ministração o pregador falou assim: tem muita gente que tá frio, tá meio distante de Deus. Aí chega num culto, recebe um renovo e diz: não, hoje, Jesus, eu marco um encontro contigo quando eu chegar em casa. Quando eu chegar em casa, meu encontro contigo tá certo, eu vou direto pro Senhor. Aí o pregador falou assim: Jesus vai até pro encontro. Agora pergunta se esse irmão vai lá. É muita gente marcando encontro com Deus, mas deixando Deus lá sozinho. A gente marca um encontro com Jesus. Não, Jesus, hoje eu marquei um encontro contigo. Jesus, não, meu filho vai me ver hoje, eu vou lá para ver ele também. Só que aí fica Jesus esperando nós, porque ele é compromissado. A gente pode até não ser compromissado com ele, mas Jesus, ele é compromissado conosco. E enquanto a gente não cumpre aquilo que a gente fala para ele, ele cumpre tudo aquilo que ele fala para cada um de nós. Mas, já finalizando, precisamos entender que a volta de Cristo está iminente. Você pode ver os sinais aí, estão nítidos. Pode ser hoje. Eu posso até não chegar a entregar um microfone hoje e ele voltar. A gente pode não chegar a sair das portas da igreja e o nosso Senhor Jesus Cristo ele chegar para as nossas vidas. E enquanto você está brincando, achando que está tardando a vinda de Jesus, começa a olhar isso como diferente. Não é ele dizendo que está tardando, não.
É Ele te dando mais uma oportunidade. É Ele dizendo: filho, eu sei que tu precisa melhorar. Filha, eu sei que tu precisa chegar mais para perto de mim. Eu estou te dando tempo. Venha enquanto é tempo. Chega mais para perto de mim enquanto eu estou te dando a oportunidade. Os meus braços continuam abertos para ti, mas eu preciso que tu venha até mim para tu receber o meu abraço. Que nessa noite saiamos daqui entendendo que o amor de Jesus pelas nossas vidas, ele não acaba. Eu aprendi que a misericórdia de Deus, ela não tem fim, mas tem limite. E o amor de Deus, ele é infinito para cada um de nós. Mas só desfruta do amor de Jesus quem aceita o amor dele em sua vida. Só desfruta da misericórdia de Deus quem preza pela misericórdia de Deus na sua vida. Porque Sansão, ele teve sua oportunidade, e não foram poucas. Foram 2, 3 oportunidades. E Deus dizendo: não é por aí, Sansão. Eu te chamei para ser separado, Sansão. Eu não te aceito em mistura, Sansão. Tu é só meu, Sansão. Mas Sansão insistia em fazer tudo aquilo que Deus tinha dito a ele para não fazer. Mas eu creio que nesta noite vamos sair daqui convictos daquilo que Deus tem para nossas vidas. Não vamos fazer que nem Saul, que desobedeceu, mas vamos fazer que nem Davi, que obedeceu ao Senhor e foi um homem segundo o coração de Deus. E eu não sei a forma que você entrou aqui esta noite, mas Deus te trouxe aqui porque Ele sabe como você está. Ele sabe que muitas vezes você está até carregando o seu azeite, mas muitas vezes a gente fica na reserva mesmo. A gente fica naquele pouquinho, só um pouquinho de azeite. E nesta noite Deus te trouxe aqui para renovar o teu estoque de azeite. Ele te trouxe aqui para tu encher a tua lâmpada e ainda mais uma botija de azeite na presença dEle, para que tu venha suportar até a vinda dEle para você. Eu te convido a ficar de pé nesta noite. Vou fazer uma oração para você. Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração e comece a colocar diante de Deus tudo aquilo que tem te afastado dEle, tudo aquilo que você tem sentido, que tem passado por dificuldade para adentrar mais a fundo na presença dEle. Porque esta noite Deus vai quebrar tudo aquilo que tem te impedido de viver aquilo que Ele tem reservado para a tua vida. Soberano Deus e eterno Pai, Deus poderoso e fiel, aqui está a tua igreja, o teu povo, meu Senhor, que diante dessa palavra, meu Senhor, pregada nesta noite, eu sei que ela encontrou, Senhor, lugar para fazer morada. E eu te peço nesta noite, Espírito Santo de Deus, Tu és o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. E eu te peço que nesta noite o Senhor venha pairar em cada coração, em cada vida. Começa, Senhor, a encher aquele que está vazio. Começa a renovar, Senhor, aquele que está fraco. Começa a encher, meu Senhor, e derramar do teu azeite sobre cada vida aqui nesta noite. Espírito Santo de Deus, começa a tocar. Começa, meu Senhor, a envolver a cada um aqui nesta noite.
Que cada vida que adentrou aqui não saia da mesma forma, mas que sejam, meu Senhor, tocadas pelo Teu Santo Espírito. Senhor, começa a trabalhar na mente, nos corações. Começa, meu Senhor, a dar entendimento e discernimento. Começa a despertar. Começa a avivar, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, Tu és o nosso amigo mais íntimo, Espírito Santo. Então nesta noite eu te peço, Espírito Santo, começa a fazer morada. Começa a derramar a Tua graça. Começa a derramar do Teu poder, Senhor. Faz, Senhor. Faz o Teu mover nos corações e nas vidas aqui. Que cada um que entrou aqui, Senhor, saia com esta palavra no coração, meu Senhor. E com a disposição de se colocar na posição de prudentes e não de loucas, para que venham, Senhor, a alcançar a salvação em Ti. É o Senhor que opera, Espírito Santo. É o Senhor que faz, é o Senhor que determina todas as coisas. E por isso eu te peço, Espírito Santo, completa a Tua obra na vida de cada um, Jesus. Glorifica o Teu nome, Senhor, na vida de cada um. E que a Tua vontade prevaleça. Que o Teu nome, Senhor, seja glorificado na vida de cada um aqui, Senhor. Para que cada um venha a ser, meu Senhor, aquilo que o Senhor quer que eles sejam na Tua presença. Senhor, faz o que bem Te apraz. Repreende todo o mal contra a vida de cada um, Senhor. E abençoa cada vida aqui, Senhor. No nome de Jesus. Quem crê diz: glória a Deus.